Oi, gente. Pois é, o general Hamilton Mourão contrariou o Bolsonaro e disse que vai ter eleição sim, que ele garante que vai ter. E nós vamos falar brevemente sobre isso nesse vídeo, sobre esse clima de vai ter eleição, não vai ter eleição, ameaças à democracia. Várias entidades têm se posicionado a favor da democracia. Eu tenho recebido da SBPC, e de várias outras entidades, né, é, relativas à ciência, outras relativas a movimentos sociais, se posicionando a favor da democracia. E agora o general Hamilton Mourão, que passa longe de ser uma das figuras mais confiáveis, disse que vai ter eleição contrariando o Bolsonaro. Gostaria de lembrar a vocês que o general Hamilton Mourão também é aquele mesmo que fez aqueles vídeos conspiracionistas, que ficou falando antes das eleições muito em medo do comunismo. Então, o general Hamilton Mourão é aquela coisa. Ele, perto dos Bolsonaros agora, ele parece menos insano porque ele está do lado da família Bolsonaro, de gente desse governo que é completamente cuca-lelé. Quer dizer, é um pessoal assim. Quando você está no meio. Imagine o seguinte: tem um conservador conspiracionista. Aí tem olavistas insanos do seu lado, não é? E paranoicos. Aí o conspiracionista básico, ele parece, à primeira vista e olhando de longe, não ser tão problemático, porque o contraste é muito grande. Você está olhando para um pessoal que são conspiracionistas nível máximo, né? E aí tem os outros ali mais light. Aí, na comparação, você pode momentaneamente se esquecer que você ainda está lidando com um conspiracionista paranoico, apenas não tão extremo quanto aqueles que você meio que se acostumou, né? Então vamos trazer as informações. Ele refutou a hipótese de não ocorrer o pleito do ano que vem e afirmou que ele acontecerá com ou sem voto impresso, minimizando as ameaças do Bolsonaro, né? Ele assegurou à rede de televisão CNN Brasil e a um colunista da UOL que as eleições do ano que vem acontecerão conforme previsto, independentemente do cenário político e do resultado das discussões em torno da implantação ou não do voto impresso. E a relação é que o Bolsonaro tinha criado uma dependência, né? Se não tivesse voto impresso, na cabeça do Bolsonaro não teria eleições, né? Como se fosse ele a única figura que pode falar sobre isso, né? Ele realmente, Bolsonaro tem uma espécie de delírio, né? Ele não acha que ele é o presidente, ele acha que ele é uma espécie de imperador. Inclusive, ele fica tão chateado quando o STF ou quando os governadores fazem alguma coisa e ele usa, junto aos seus apoiadores, não deixam o cara governar, porque ele não sabe o que é a presidência, né? Ele não sabe os poderes que cabem a ele e os poderes que cabem aos outros poderes, né? Os governadores do nível estadual, ao Supremo Tribunal Federal. Então, e aí ele fica confuso, né? Obviamente. A afirmação vai no sentido contrário das declarações dadas pelo presidente Jair Bolsonaro, que ameaçou a realização da campanha eleitoral com argumentos confusos que questionam a lisura do pleito, né? Mas o Bolsonaro, vale a pena lembrar, não apresentou nenhuma evidência de fraude. É engraçado que o Bolsonaro é uma dessas pessoas que pode vir a público dizer que teve fraude, né? Dizer que fraudes são uma coisa corriqueira, não apresenta nenhuma prova e ainda assim boa parte dos seus apoiadores dizem: mito! É estranho isso, né? Porque se, e aí é que entra naquela coisa do pensamento irracional que eu estava falando. Porque se você fosse minimamente racional, mesmo para uma pessoa conservadora que apoia o Bolsonaro, deveria dizer: ei, fulano, acho que você precisa apresentar alguma prova para dizer isso daí. Não é prudente a falar que teve fraude sem apresentar provas. Mas não. Os apoiadores do Bolsonaro, seu núcleo duro que ainda está lá, né, gritam mito para qualquer coisa. Eu nunca me esqueço, essa é engraçadíssima, eu cheguei a mostrar aqui no canal, um apoiador do Bolsonaro falando contra verba de gabinete
e contra funcionários fantasmas e falando contra os excessivos privilégios que a classe política tem e demandando do Bolsonaro que ele se posicionasse contra isso, né? E aí o Bolsonaro disse para esse apoiador que, olha, ele usa a verba de gabinete, né? E fez um discurso inflamado defendendo os privilégios dos políticos. E aí você via entre vários bolsonaristas batendo palma pro Bolsonaro, meio assim, constrangido, assim, um olhando pra cara do outro, como quem diz assim, e é pra gente bater palma disso também. É, o Bolsonaro que tá falando, a gente tem que bater palma, né? Mas um olhando pra cara do outro, meio sem graça, e pensando assim, poxa, eu pensei que a gente tinha que ir contra os privilégios dos políticos, né? Mas a profissão de fé inicial é seguir o que diz o Bolsonaro, né? Aquela cena realmente é hilariante. Se alguém for buscar vídeos que eu fiz na época da eleição, vai achar um vídeo meu colocando essa cena do Bolsonaro lá. Disse o Hamilton Mourão: cumpro o meu papel pelo bem do Brasil, mas eleição vai haver, eu garanto, disse Mourão. Pelo bem do Brasil, tá no governo errado, viu, Mourão? Tá no governo errado para cumprir papel bem do Brasil. Mas enfim, é uma fala melhor de um general, ex-general, né? De um ex-general que agora. Mas tem um lado positivo que é mostrar pessoas ligadas às Forças Armadas meio que saindo pela tangente desse discurso. Esse é um lado positivo. É claro que pessoas como Mourão não dá para ter muita confiança, obviamente que não, e que ele pode estar simplesmente querendo diminuir a temperatura. Essa não me parece a hipótese mais provável, mas claro que a gente nunca pode totalmente descartar isso, né? Ele disse em uma mensagem encaminhada para o colunista Josias de Souza, do Portal UOL. E depois ele repetiu, né, as eleições serão realizadas em uma entrevista à CNN Brasil. Né? Bem, é isso que nós temos para falar sobre o Mourão. O Mourão, peraí, deixa eu só beber uma água aqui, porque essa conversa de vai ter ou não vai ter eleições é meio cansativa, né? Enfim, o Mourão não é exatamente uma figura confiável, bem longe disso, mas tem um lado positivo de mostrar uma certa divisão entre os militares no discurso, porque existiam alguns militares já se posicionando contra a CPI da Covid, já se alinhando às declarações mais truculentas do Bolsonaro, e o Mourão, que como eu disse não é confiável, também subscreveu ao discurso anticomunista mais raso e conspiracionista paranoico que você possa imaginar, agora dá uma declaração em uma outra direção. Isso é positivo por mostrar uma certa divisão, embora tenha sempre aquele receio que que paranoicos produzem na gente um pouco de paranoia. E será que ele não está falando isso para a gente diminuir a temperatura das críticas e eles se articularem em silêncio? Poderia parecer já paranoico da nossa parte pensar assim. Mas penso eu que a gente não deve. Não é porque o Mourão falou isso que a gente agora vai facilitar e vai diminuir a pressão em defesa da democracia. E a gente não pode diminuir essa pressão não porque a gente acredite que o Bolsonaro vai conseguir realizar um golpe. Existe uma diferença entre conseguir e querer. Agora, a gente tem que ter a clareza que o bolsonarismo e que os seus aliados mais intensos e mais de primeira ordem, os aliados de primeira ordem, são golpistas. São golpistas. E por isso nós temos que manter a atenção em alta, preocupação em alta, sem nunca ter um medo paralisante em relação a essas questões. Mas não podemos em nenhum momento facilitar. Acho que isso é importante que nós tenhamos claro para nossa atuação nas redes sociais, nossa atuação junto à mídia e nossa atuação nos mecanismos de pressão pública. A gente precisa atuar assim. Isso é muito importante para a gente fortalecer uma narrativa até 2022 e que isso não vai acontecer. O ideal era ter impeachment, né? Mas com Arthur Lira lá, a gente já viu que vai ser muito difícil. Eu vou estar acompanhando aquela ação do Haddad contra o Lira, né? Do Haddad e do Rui Falcão,
embora a possibilidade dela ser bem sucedida me pareça nesse momento baixa. Mas a gente também vai acompanhar com atenção essa ação. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo e a gente se vê em breve em um outro vídeo. Provavelmente hoje, né? Hoje eu devo fazer mais vídeos. Tchau, tchau, gente.